Onde o socialista sabe que não tem como conversar, porque todo mundo sabe quem ele mata. Ou esfaqueia, né? Pra tentar matar. É assim. Esquerdista não tem outro meio. Ou ele mente, e se você estiver bem preparado para não aceitar mentir, ele vai lá e te mata. Prende, joga no exílio ou mata. Ele não quer deixar você abrir na boca falando com as outras pessoas. Olha, você sabe o que os socialistas estão fazendo? Eles estão apoiando as Farc, estão apoiando o PCC, eles estão apoiando o Comando Vermelho, Hezbollah, Al-Qaeda. Você sabia disso? Não sabia. Ou o cara vem com aquela conversinha. Quando você mostra todas as atrocidades do socialista, ele vem com aquela falsa equivalência, sempre criando um espantalho. Ó, a KGB tá ajudando o grupo terrorista. Ah, mas você acha que a CIA também não tá? Você fala, ô, filho de uma puta, tem os dois, então, seu merda. Por que você tá assumindo que um lado é legal? Então, você tem dois grupos fazendo besteira, eu falo que você tá apoiando esse grupo, você vai querer dizer que eu tô apoiando o outro? Vai merda. Pra cima de mim? Seu mentiroso, canalha. Socialista não presta, gente. Não presta. Se alguém, parente, amigo teu, tá caindo nessas lorotas, tenta conversar, não politicamente, tenta levar essa pessoa para as virtudes. Porque o socialismo mesmo, quando o cara ficou completo, assim, igual o Hulk. Sabe quando o Hulk começa com o olho ficar verdinho, a cor vai mudando? Quando vira Hulk mesmo, Hulk socialista, Hulk vermelho. Quando virou essa fase, não tem mais o que fazer. Porque o problema já não é mais o socialismo, porque o cara é completamente canalha. E é por isso que ele virou o socialismo. Você queria comentar uma coisinha? Quero, sabe? Vamos adiante. A gente já demonstrou aqui, né? A questão do evangélico, se faz evangélico, não segue a fé, a cristandade, a ética cristã. Tem muito mais do Messias. O Messias é PT. Messias é destruição do país. Destruição econômica, oligarquias, compadrinhos. O que ele fez? Censura, bloqueio, proteção estatal, proteção do Lula, proteção do STF, os desmandos. Ele já tocou esse assunto aqui logo no início. No 8 de janeiro, ele foi um dos primeiros, saindo da sua legitimidade, das suas atribuições, classificando como terroristas os idosos, representando contra eles, quando não podia, era questão de polícia, para se mostrar ao lado do Lula e acabar, antidemocrático, acabar com a direita. Foi isso que eles tentaram. Prisionar o Bolsonaro, vai ser a sua vida, a gente está virando esse jogo, com muita luta nossa, pelas redes sociais, que eles quiseram acabar. Foi na gestão do Messias, na AGU, ele criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. O nome é lindo, né? Na verdade, é o Ministério da Verdade de George Orwell. O que é o Ministério da Verdade de George Orwell? George Orwell que escreveu lá atrás, em 1984, Revolução dos Bichos, que mostra o aparelhamento do Estado, as formas e os instrumentos para a dominação estatal, para totalitarismo, para autoritarismo, para calar a população, para ter mais controle e vigilância, para falsear a verdade, para reescrever a história, para a polícia do pensamento. Eu não vou aqui na questão da faixa, ladrão, que a polícia do Jagunço foi lá tirar, querer tirar da casa de uma pessoa uma faixa só escrito ladrão. É isso. Exatamente isso. Ele criou esse Messias, essa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Eles dizem o que é verdade, eles dizem o que é fake news. Tem tramitação alguma coisa da esquerda lá? Eu acho que não. Então, ele é uma pessoa colocada pelo sistema para censurar e controlar a população. E aí se diz, dentro da ética cristã, é essa pessoa, por canetada administrativa, está enviando às empresas de redes sociais notificações extrajudiciais para cortar perfis, para tentar acabar com a nossa voz nas redes sociais. Então você acha que, como pode, pessoas de direita, e ainda que se dizem, acham que ele é evangélico, ou que ele foi colocado como pastor, que ele vai defender os princípios de liberdade, princípios republicanos, que ele está falando ali, com palavras jogadas ao vento. Republicano é república, é interesse público. Esse povo aí do PT, que quer poder absoluto para enriquecer ilicitamente. É isso que eles fazem. Então, muito me indigna que pessoas de direita estejam apoiando e verdadeiros evangélicos caindo nessa ladainha de que ele é evangélico, sendo, em essência, um grande petista, socialista, comunista, progressista, que vai acabar com a nossa liberdade e acabar com o nosso país. Agora a gente tem aqui um trecho maravilhoso, né, que não adianta, eu gosto muito dele, que é o senador Magno Malta, na Sabatina. Vamos ouvir aqui rapidinho. Você quer pegar esse trecho aqui? 10 minutos. Senhor presidente, senhores senadores, sabatiнаdos, senhor Messias, eu já fiz muitas sabatinas aqui e nenhuma delas nunca me surpreendeu. E, na verdade, eu participo de sabatina. Assim como qualquer cidadão simples que faz uma faculdade, é ouvido por uma banda no seu TCC. Na sua fala, eu já vi falas profundas, significativas, e que geraram alguma expectativa em mim, principalmente a de Moraes. Nunca ouvi ninguém falar sobre liberdade com tanta propriedade e profundidade. Eu disse ao sabatinado Fachin aqui um dia, não se separa um homem das suas convicções. Porque ele disse a mim, senador, depois que um homem põe a toga nas costas, começa uma nova vida, muda tudo. Eu disse, não, o homem nunca será separado das suas convicções. Veja o comportamento deles. O maior violador de direitos humanos do mundo hoje, um dos top 5, chama-se Alexandre de Moraes. E fez aqui uma sabatina falando de liberdade, um verdadeiro encanto.
e um violador de direitos humanos, um verdadeiro tirano, hoje, na Suprema Corte do Brasil. Se eu pudesse colocar o áudio aqui, senhor Messias, eu não vou colocar, mas eu tenho aqui a fotografia desse dia, da sua entrevista, e que o seu timbre é totalmente diferente, porque aqui nessa sua entrevista, o seu timbre de voz, a sua maneira de colocar, não é a mesma produção da sua repetição hoje. Eu quero ler aqui um trecho onde o senhor diz: nós pedimos a prisão preventiva dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. Não podia ter um outro resultado. E ele determinou a prisão dessas pessoas a meu pedido. As minhas posições, elas são conhecidas e divulgadas há muito tempo. Nada contra a pessoa do cidadão, mas contra as suas atitudes. E assim eu faço na tribuna do Senado e aqui, ao longo de 3 mandatos, nessa casa. Você está vendo essa menina de preto aqui? Isso aqui é luto. Ela é a filha do Clezão. Ele morreu nas vísceras do Estado, preso, nesse dia em que o senhor dá uma entrevista, onde o senhor se gloria de ter feito esse feito. Um homem foi preso aqui dentro. As suas respostas e as perguntas do senador Everton realmente mudam o meu roteiro. Porque eu não sei, em 2016, quando o MST, quando os Black Blockers, quando a CUT invadiram a esplanada dos ministérios e queimaram tudo e deram um prejuízo absolutamente maior do que houve. Aliás, não tinham pessoas ali com características de terrorismo ou de qualquer tipo de invasão e violação do Estado de Direito. Tinha vandalismo, tinha sim. Mas como classificar essas pessoas como terroristas e os vândalos em 2016? Invadiram a Câmara dos Deputados, o MST, invadiram o Supremo Tribunal Federal, quebraram também. E nada foi feito, eram só movimentos que estavam reivindicando. Por isso, eu pergunto a Vossa Excelência, a pena de Débora do Bacon porque ela pichou um patrimônio público. Essa pena é justa? O senhor no Supremo Tribunal Federal, numa condição de ministro, daria uma pena de 14 anos para uma mulher que escreveu uma frase do presidente da Suprema Corte. Cabe a um presidente de uma Suprema Corte olhar para o seu povo e chamá-los de mané? Perdeu, mané? Eu faço uma pergunta. Um botou fogo na estátua de Borba Gato, claro que não foi Vossa Excelência, mas eles eram vândalos ou era só um movimento? Mas eles não foram presos. E Débora tem 2 crianças e está presa com pena de 14 anos. E escrevendo ali uma frase do presidente da Suprema Corte. Aqueles que estão presos e já julgados e com multas altíssimas, 14, 15, 17 anos, multas altíssimas, pessoas idosas, eu visitei muitas vezes a Colmeia, visitei muitas vezes a Papuda, eu estive ali e exerci a minha fé, como Vossa Excelência disse que é a sua, orando por aquelas mulheres, por aqueles homens que lá estavam, doentes, gente com câncer. Onde é que existe golpe de Estado sem forças armadas, sem arma, sem coturno? Mas essas pessoas estão pagando até hoje por isso. Mudo o rumo da minha fala, porque na verdade eu começaria por um outro lado, que é essa tentativa de dividir. Até recebi um panfleto, até guardei, não vou falar o nome de quem estava distribuindo isso aqui, tentando dizer que o servidor público, no exercício da sua função, ele tem que exercer a sua função e isso o separa das suas emoções. A resposta que o senhor dá, uma AGU, para a assessoria federal, é uma vida pronta. Vossa Excelência sabe disso. Isso tem uma vida pronta. Tem 22 semanas. Uma resposta para quem? Para Alexandre de Moraes, que não tem sentimento, não tem empatia. Aliás, eu acho que aquilo ali é um cadáver com uma entidade numa mente de alta periculosidade, sem qualquer simpatia ou empatia. Aqui nas suas respostas, está aqui na minha mão, o que a AGU fez. Não tem essa conotação que o senhor colocou aí agora. Ninguém nunca me deu essa surpresa de ser sabatinado aqui. Aqui eu escuto os melhores discursos, eu escuto as melhores respostas. E hoje nós temos a Suprema Corte. A Suprema Corte que Vossa Excelência colocou, ela não existe no país de Alice. Nós temos hoje uma Suprema Corte que é um grupo ideológico e malvado. Um grupo de militantes. Eu quase não vou lhe fazer pergunta. Mas eu pergunto, é normal um ministro de Suprema Corte fazer apologia ao crime ou se manter no crime enquanto esse poder legislativo que o senhor diz que respeita a separação dos poderes, e aí um ministro que é relator de um processo em que ele faz parte porque ele tem um cassino que é proibido no país. Isso é normal? Vossa Excelência, na Suprema Corte, que tipo de procedimento, de que lado Vossa Excelência ficaria? Os escândalos do Banco Master, que envolve ministros viajando em avião de Vocaro, viajando com advogado de Vocaro, e tanto dinheiro dentro de um só escritório de um ministro da Suprema Corte. Nós estamos vivendo dias de normalidade. Vossa Excelência citou o voto monocrático
a canetada monocrática. Ô, Magno, vou concluir. O tempo de Vossa Excelência está esgotado. Eu vou concluir. Uma Suprema Corte que submete o país às afrontas de Gilmar Mendes, por exemplo. Ele é homofóbico. Quando ele ataca o Zema dizendo que poderia chamá-lo de homossexual, Vossa Excelência que fala em inclusão, eu teria muita coisa. Porque hoje, não tocar nesses assuntos é não fazer justiça a esse cidadão aqui. Que morreu nas vias do Estado. Quando o próprio PGR pediu a sua soltura. Então a mim tem muita contradição. E eu gostaria de ouvir, o tempo é curto. E já encerrou o meu tempo. Muito curto. E eu gostaria de ouvir Vossa Senhoria a respeito desses assuntos. Eu não tive tempo de fazer a pergunta sobre a sua peça. Quando a sintonia fetal, um assassinato altamente brutal, Senador, mata uma criança com injeção do coração. Para seguir no regimento, eu peço a compreensão de Vossa Excelência. Mas Agora, a palavra do senador Fabiano Contarato, em seguida, a senadora Elisiane. Eu não vou dar continuidade a esse teatro. O Magno Malta ele cumpriu um papel muito importante na história do Brasil. Não é a primeira vez que ele faz isso. O Magno Malta é um senador que nunca deveria ter saído do Senado. Eu sei que vocês, toda vez que eu falo essas coisas, vocês falam que é treta, né? Quem afastou o Magno Malta do Bolsonaro foi a Michele lá atrás. Em 2018, o Magno Malta foi quem mais batalhou para que o Bolsonaro fosse eleito. Desde aquela época eu já sabia quem era a Michele. E o Magno Malta continuou firme. Ele me recebeu umas semanas antes de eu vir para o exílio. Ele me recebeu no programa dele, já sem ser senador. Porque ele batalhou pelo Bolsonaro e depois ele não conseguiu nenhum cargo dentro do governo por causa dela. E eu fiquei ao lado do Magno Malta esse tempo todo. Falei, Magno, você vai voltar para o Senado. Em 2022 isso aconteceu, graças a Deus. E tomara que a filha dele, né, consiga também, a Maguinha. Porque ele vai orientá-la bem. Magno Malta é um dos homens mais sérios. Eu não gosto de falar essas coisas, mas toda vez que eu encontrei com o Magno Malta, ele queria saber da minha filha, ele queria saber como ela estava, ajudou, inclusive financeiramente, várias vezes a minha filha. Não gosto de ficar falando essas coisas, mas é importante que vocês saibam o que acontece por trás da telinha. Deixa eu só autorizar aqui, gente, o condomínio que está pedindo para entrar aqui. E o Magno Malta, ele está fazendo um trabalho republicano, onde ele sabe que ele não vai conseguir mudar o cenário atual com a fala dele. Mas ele deixa registrado para gerações futuras que nem todos foram covardes. Não é a primeira vez que ele faz isso. O Magno Malta é um tipo de pessoa que me lembra aquela imagem daquele homem que não, sabe, que baixou a mão assim e que não fez o Heil Hitler. É uma foto famosa. É um registro. Registro para as futuras gerações. Mas além de não contribuir com a tirania do momento, a tirania presente, o Magno Malta, o comportamento dele, as decisões dele, o trabalho dele no Senado. Não sei se vocês sabem, o Magno Malta é uma das pessoas que mais combateu pedofilia no Brasil. Grupo de pedófilos. Para quem não sabe, a palavra pedofilia, né? A própria palavra já meio que cria uma defesa. Como eu disse, né? Palavras são signos que remontam à realidade. A palavra está comunicando alguma coisa da realidade. O Magno Malta foi quem lutou contra pessoas que abusam sexualmente de criancinhas. E ele levantar ali, quando ele levantou na câmera, não sei se vocês viram, vou voltar aqui um pouquinho. Percebam que quando ele levanta, coloca na tela, produção, por favor. Quando ele levanta o papel, a TV Senado faz questão de tirar correndo. Ele está ali levantando, eles cortam imediatamente. Não é porque quem está presidindo a comissão está falando, não. Mas é porque a imagem que ele colocou ali é a imagem da injeção para parar o coração de uma criancinha. E eles fazem questão de tirar. E falam, não porque o tempo dele acabou, porque vários outros senadores passaram um pouquinho do tempo. Isso é normal em comissões. A mais está aqui para não me deixar mentir. E eles tiram, porque isso lembra aquela imagem do Bolsonaro. Vocês lembram quando o Bolsonaro trouxe aquele livro infantil que quando você juntava assim, botava o dedo, era o pênis entrando numa vagina para criança, na Globo? Eles cortaram a imagem do Bolsonaro, desesperados. É porque eles têm medo da realidade. E esse é o motivo pelo qual eles querem tanto a censura na internet. Não sei se você está percebendo, você que está aqui nos assistindo, quase 15 mil telas aqui nos assistindo. Se você clicar no canal do Conversa Timeline, o canal você não pode acessar do Brasil, você pode assistir as nossas lives. Mas o canal não. Por isso nós temos um outro canal, que é o canal TLTV. Por que eles querem censurar? Porque tem gente que está meio perdida. Tem gente que não está ali, intensamente, querendo entender o que está acontecendo na política. Seja pela correria da vida, seja porque essa pessoa ela precisa trabalhar para botar o pão na mesa. E essa pessoa precisa ter uma opinião ali na hora do voto. Ela tem que decidir. E eles calam quem escancaram, né? Quem escancaram a realidade desses canais. Eu tenho certeza absoluta que se uma TV, com o alcance da Globo,
mostrasse a decisão do Messias com imagens, a população inteira, com raríssimas exceções, estaria revoltada com esse homem. Se todos os cristãos católicos, evangélicos, espíritas, seja lá, não importa, se todas as religiões mostrassem o que realmente foi essa decisão do Messias e o que é realmente o aborto, a população iria se indignar. Porque, majoritariamente, o nosso povo é um povo que não gosta de covardia. E a covardia com uma criancinha é algo que faz até, eu não sei se algumas pessoas que estavam nos assistindo aqui no início continuaram. Talvez a pessoa vá sair quebrada porque esse tema me dói muito. A gente vai, graças a Deus, ter o nosso 5º bebezinho. Tenho 4 filhos, minha esposa está grávida. A gente perdeu um bebê no final do ano passado, em dezembro. Talvez você em casa que está nos assistindo também tenha perdido. Não é nada fácil. É uma vida. Quando você perde um bebê numa gestação, você não está perdendo um feto. Você está perdendo um filho. E o que o Magno Malta está fazendo é registrar para a história, para o futuro, que nem todos se acovardaram. E é por isso que eles querem tanto censurar a internet. Quando a gente fala para vocês, curta, compartilhe, deixe seu comentário, é para o algoritmo entender essa live aqui é importante, a gente precisa levar pessoas para esse canal. Não é para a gente ter assinante, ter dinheiro e ficar aqui sentado, ganhando dinheiro. É para despertar um povo que está sendo iludido, ludibriado, enganado, colocado numa redoma onde a informação não chega. E esse é o medo deles. Eu sei, você em casa, está me assistindo um corte, você vai ter várias críticas ao meu jeito de falar, ao meu jeito de ser, ao meu jeito transparente de ser. Você não é obrigado, pelo contrário. Eu não vivo para que você tenha que me imitar. Eu não vivo para que você me veja como exemplo. Agora, o povo brasileiro precisa saber. E você também, que gosta ou não de mim. Esses cristãos que estão apoiando